Olá, pessoal. Nesse vídeo, nós vamos apresentar o seminário da disciplina GNE 333, Cinética Química e Reatores, que é ministrada pela professora Zui, na Universidade Federal de Lavras. O nosso grupo é composto por mim, Franciane, André, Bianca, Loiane e o Marcos Vinícius. Para o nosso grupo, foi designado o tema Aquisição e Análise de Dados. Mais especificamente, algoritmo para análise de dados, determinação da ordem de reação individual para dois reagentes diferentes e o método do excesso e método da tempo de meia-vida. Esses tópicos, vale reforçar, que eles se encontram na bibliografia básica da disciplina, no capítulo 7, que é o livro Cálculo de Reatores do Fogler, que foi a principal referência que a gente usou para estar montando esse seminário. Então, inicialmente, para introduzir, o que nós sabemos? Nós já sabemos, de conhecimentos anteriores, que a lei da velocidade ela pode ser substituída na equação do balanço molar. Quando é feito esse balanço molar apropriado e com o uso de relações estequiométricas, com a estequiometria da reação adequada, a gente pode usar os algoritmos da engenharia de reação química. E com esses algoritmos é possível a gente analisar qualquer sistema de reação isotérmica. Dessa maneira, nós vamos mostrar aqui algumas formas de obter e analisar esses dados de velocidade da reação para a gente poder encontrar a lei da velocidade de uma determinada reação que for proposta. Pode passar, por favor. Agora falando um pouquinho, sobre o que a gente deve analisar para fazer esse algoritmo para a análise de dados, para essa lei da velocidade. Primeiramente, para um reator embatelado, esse reator embatelado, ele é utilizado principalmente para reações homogêneas, certo? A concentração, a pressão e o volume são medidas, então ocorre a medição desses parâmetros, concentração, pressão e volume, e elas são registradas. E durante a reação, os dados obtidos são em operação transiente. Agora, quando a gente já fala sobre um reator diferencial, esse reator diferencial, ele geralmente é utilizado em reações heterogêneas, sólido-fluido, vamos dizer assim, A concentração dos produtos, ela é normalmente monitorada para um conjunto de condição de alimentação diferente, ou seja, a alimentação ocorre em condições diferentes, e as medidas desse reator diferencial, elas são realizadas em regime estacionário. Então, tá aí uma diferença. Reator embatelada, operação transiente. Reator diferencial, regime estacionário. E então, para determinar a lei da velocidade, e os parâmetros dessa lei da velocidade, a gente precisa seguir alguns passos. Passos esses que a gente vai explicar cada um separadamente. Pode passar, por favor. Então, como eu já disse, para a gente fazer essa análise de dados da lei da velocidade, é preciso seguir os passos. Quais são esses passos? Eles estão divididos em 7, tá? 7 etapas. Inicialmente, a lei da velocidade, depois o tipo de reator e balanço molar, dados em termos da variável medida, o quarto, se necessário, simplificação, o quinto, reator embatelada, aí a gente faz o cálculo da velocidade de reação, e o sexto, PBR, reator diferencial. E, por fim, a última etapa, a gente analisa o modelo que foi estudado, ok? Então, agora, nós vamos passar por cada etapa, explicar cada etapa separadamente para um melhor entendimento. O primeiro passo, como mostra no slide,
postule uma lei da velocidade. Quando a gente vai postular essa lei da velocidade, primeiramente, a gente deve observar o tipo de reação. O que seria esse tipo de reação? Uma reação homogênea ou uma reação heterogênea? Ok? Então, vamos lá. No item A, ele se trata das reações homogêneas. O que são reações homogêneas? Aquelas que ocorrem em uma única fase. Para reações homogêneas, a gente tem a seguinte relação, né? Que está representada no slide. Menos RA igual o K vezes a concentração. No slide está com um errinho, está faltando o menos, tá, pessoal? O que quer dizer isso, né? O K, que é a constante da velocidade, alfa e beta, são parâmetros da lei da velocidade. O K, como eu já disse, é a constante, o alfa e beta é a ordem da reação. E o C é a concentração, como já sabemos. Isso para reações homogêneas. Se tratando de reações heterogêneas, né, que são aquelas de mais de uma fase, a gente tem outra relação. Como podemos ver no slide, já uma relação que utiliza pressão, coisa que não tinha para reações homogêneas, tá bom? E esse modelo utilizado para reações heterogêneas, ele é chamado modelo do tipo Langmuir-Rinzewolde, ok? Então, é um modelo que ele já apresenta uma divisão em função da constante e da pressão, tá bom? Então, uma coisa, reforçando, né? Para esse primeiro passo, né, dessa análise de dados, inicialmente devemos atentar para o tipo da reação, para ver qual lei da velocidade vai ser usada. Agora, no segundo passo. O segundo passo, a gente deve atentar para o tipo de reator e o balanço molar correspondente. Como já foi explicado, né? Qual seria esse tipo de reator? Reator embatelado ou diferencial. No item A, a gente tem a relação para um reator embatelado. O reator embatelado, como a gente já estudou e a gente já sabe, são aqueles reatores que operam em regime fechado. O que é isso? Um reator operar em regime fechado? É sem entrada e saída de matéria durante a reação. E os reagentes são alimentados no início, né? Então, no início ocorre a alimentação de todos os reagentes, eles reagem. E durante o processo não tem nem entrada e nem saída de matéria. Então, a gente fala que é um processo que ocorre em reator embatelado. Para esse tipo de reator, a gente usa a seguinte relação, representada no slide, né? Menos RA, que é a relação da velocidade, sobre a derivada da concentração de A do reagente, né? Pela derivada do tempo. Então, a gente precisa da concentração em função do tempo. Já no item B, se tratando de um reator diferencial, a gente faz o balanço molar para o produto, certo? E se tratando de um reator diferencial, são temas de seminários posteriores. Então, nessa relação para um reator diferencial, a gente já precisa de quê? Precisa do F, que é a velocidade molar, e do trabalho. Essa velocidade molar, ela pode ser substituída pelo CP-V0. CP é a constante, que a gente já sabe, e V0 é a vazão, ok? Então, reforçando, nesse segundo passo, devemos ficar atentos ao tipo de reator e ao balanço molar para ver em qual item que vai se enquadrar. Prosseguindo, no terceiro passo, é necessário a gente processar os termos da variável medida. O que é isso? A variável que a gente obteve. A gente vai observar ela e, se for necessário, a gente vai ter que ajustar. O que seria esse ajuste? A gente reescrever o balanço molar em termos da variável que foi medida. Bem simples esse. No quarto passo, a gente vai procurar simplificar. O que é isso? Vamos observar. Se for possível fazer alguma simplificação para facilitar, iremos fazer. Como, por exemplo, né? Aqui a gente trouxe dois exemplos. Se a gente observar que tem um reagente em excesso,
O que a gente vai fazer? Considera a concentração constante. Se a fração molar de algum estiver na fase gasosa, por exemplo, do reagente A, e ela for muito pequena, a gente considera o epsilon igual a zero. O que é esse epsilon? Aproximadamente zero. É a extensão da reação, né? Então, se a fração molar do reagente A for muito pequena, a gente considera essa extensão como aproximadamente zero. Só reforçando uma coisa que eu esqueci de falar lá no passo 2, o que é importante a gente perceber? Que né, volta no passo 2 rapidinho, que era se tratando do tipo de reator e do balanço molar. Como a gente pode perceber, o reator em batelada, que é aquele que opera em regime fechado, né, ele depende só da concentração e do tempo. Por quê? Porque os reagentes são alimentados no início. Já um reator diferencial, que eu, igual falei, ele vai ser alimentado, vai ser estudado mais adiante, ele já depende de outras incógnitas, vamos dizer assim, né? De outras variáveis, né? Como a velocidade molar e o trabalho, que pode ser substituído pelo CP vazão sobre a variação do trabalho, tá bom? Só para recapitular, porque eu deixei passar isso. Aí, para relembrar o terceiro passo, a gente vai processar os termos em torno da variável medida, como já expliquei, e no quarto, fazer a simplificação, ok? Continuando agora, falando sobre o quinto passo, que é para um reator embatelado, vamos calcular em função da concentração. O que a gente vai calcular ali? É o cálculo da velocidade da reação, que seria o menos RA, em função da concentração. E para que a gente faz esse cálculo? Tudo isso para determinar a ordem da reação. Bom, então, no passo A, que é a análise diferencial, a gente faz uma combinação do balanço molar e o modelo da lei da velocidade. Seria o menos RA' igual a K vezes a concentração elevada à ordem da reação alfa, certo? E aí, o que a gente faz? Pega a derivada da concentração igual a K vezes a concentração vezes a ordem da reação e sobre a variação de dt. O que a gente vai fazer? Pegar, então, o logaritmo natural dessa equação, que vai ser o ln da variação de Ca sobre dt igual ao ln da velocidade da reação menos RA, que também é igual a ln da constante da velocidade, mais o alfa vezes o ln da concentração. E o que acontece? Então, a gente encontrando essa variação da concentração sobre dt, a partir de dados da concentração versus o t, a gente consegue analisar por diferenciação gráfica, por métodos de diferenças finitas ou pelo ajuste polinomial. O que a gente vai fazer com esse logaritmo natural? Vamos fazer um gráfico de ln menos a variação da concentração sobre dt versus a concentração para encontrar, primeiramente, a ordem dessa reação, que no caso vai ser o coeficiente angular da reta. Depois disso, a gente vai utilizar uma regressão linear para encontrar o alfa e o k simultaneamente. Bom, pode passar, por favor. No método da integral, para encontrar o menos RA igual a K vezes a concentração elevada a alfa, o balanço molar combinado com a lei da velocidade vai ser o menos a variação da concentração sobre dt igual ao K vezes a concentração elevada a alfa sobre o dt. Primeiramente, a gente vai supor esse valor de alfa. E após isso, a gente vai integrar a equação do item B e rearranjar a equação para obter uma função apropriada da concentração.
que no caso, quando ela é plotada como uma função de tempo, ela vai ser linear. Se essa equação não for linear, o valor de alfa vai estar correto. E o coeficiente linear vai ser a constante da velocidade, o k. Se ela não for linear, a gente vai assumir um novo valor de alfa, supondo ele, por exemplo, igual a 0,1 ou 0,2. E se nenhuma dessas ordens se ajustar aos dados, a gente vai realizar uma regressão não linear mesmo. Bom, já no passo C, que é a regressão não linear, a gente vai integrar essa equação, T igual a 1 sobre K, a concentração elevada a 1 menos a concentração inicial elevada a 1 menos alfa, menos a concentração elevada a 1 menos alfa sobre 1 menos alfa. Isso para alfa diferente de zero. Bom, para encontrar esses dados, a gente vai usar uma regressão no Polymatch para encontrar o valor de alfa e o valor de K. Pode passar. Já no passo 6, que é para um reator diferencial, o cálculo da lei da velocidade como função da concentração ou pressão, no passo A gente vai calcular como função da concentração de reagente ou como função da pressão, que vai ser menos RA' igual a V0, concentração de A sobre delta, a variação do trabalho, certo? Já no B, a gente vai escolher um tipo de modelo, que no caso, esses modelos vão estar lá no capítulo 10. Mas como exemplo, a gente colocou esse, que é o menos RA' igual a constante de velocidade vezes a pressão sobre 1 menos a constante da velocidade vezes a pressão. Já no item C, a gente vai utilizar uma regressão não linear, que é para encontrar, assim, um melhor modelo que se ajuste para o cálculo da função de concentração ou de pressão. Pode passar. Bom, gente, acho que é para finalizar o item 7, seria a análise do modelo de velocidade quanto à qualidade de ajuste. E nesse caso, a gente faz o cálculo do coeficiente de correlação. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre como que a gente vai realizar a determinação da ordem de reação para dois reagentes, sendo que a gente vai utilizar o método do excesso. Aqui, como a Fran falou anteriormente, ela explicou como funcionam os reatores em batelada, e para realização da determinação, esses reatores eles são utilizados para determinar quais são os parâmetros da lei de velocidade das reações homogêneas. Essa determinação, como que a gente tem essa determinação? Ela é obtida medindo-se a concentração como uma função do tempo. Nesse caso, a gente tem três métodos, que nem as meninas falaram anteriormente, para obter essa determinação, obter quais são os parâmetros utilizados. E esses métodos são os métodos da diferencial, o método da integral e o do método da regressão não linear de análise de dados. E aqui, esses dados que a gente está procurando obter,
eles são utilizados para determinar qual vai ser a ordem de reação, que a gente chama aqui de alfa, e qual que é a constante específica da velocidade de reação, que a gente chama de K. Se a gente utilizar algum outro parâmetro que não seja a concentração, como por exemplo a gente pode utilizar a pressão, o balanço molar ele tem que ser totalmente reescrito em termos da variável que a gente vai utilizar. Se a gente utilizar a pressão, ele vai ter que ser reescrito em termos de pressão. Agora eu vou falar um pouquinho quando a reação ela é irreversível. Quando a reação ela é irreversível, em muitos casos, a maioria deles, a gente consegue determinar a ordem de reação, que é o alfa, e a constante específica da velocidade, que é o k, tanto pela regressão linear, tanto pela diferenciação numérica dos dados. Essa diferenciação numérica, eu vou explicar ela um pouquinho mais para frente, mas ela é basicamente um gráfico onde a gente faz o gráfico de concentração versus o tempo utilizado para essa reação. Agora aqui eu vou falar um pouquinho do método da diferenciação numérica. Esse método ele é aplicável sempre que a velocidade ela for em função da concentração de um dos reagentes apenas. Ela não precisa ser pelos dois reagentes. A gente pega um como base e vai utilizar tudo em função desse reagente. Para determinar a ordem de reação, essa ordem de reação é o alfa, a gente vai fazer ele para reagentes individuais, a gente utiliza os reatores de embatelada, principalmente para pegar essa lei da velocidade para reações homogêneas. Nossa, gente, voltou. Ah, não. Essa determinação, desculpa, gente, eu achei que tinha repetido os slides. Vou continuar. E essa determinação, que nem eu estava falando, a determinação do alfa para reagentes individuais, como eu tinha falado anteriormente, ela é feita em função do tempo, concentração em função do tempo, e utiliza os três métodos. Quando a reação ela for irreversível, a gente determina a ordem da reação e a constante específica da velocidade. E sempre, lembrando sempre que esse método ele só vai ser aplicável quando for uma função da concentração de um dos reagentes. Aqui a gente vai assumir que a lei da velocidade para um dos reagentes, então um dos reagentes vai formar o produto, e essa lei da velocidade vai ser tudo com base nesse reagente que a gente pegou. Então, velocidade em função do reagente A, constante específica de velocidade em função do reagente A, e a concentração elevada à ordem de reação do reagente A. Aqui, como está escrito no slide, a gente tem a fórmula utilizada, que é menos RA igual a KA vezes CA elevado a alfa. O RA é a velocidade da reação do reagente A, o KA, constante específica de velocidade do reagente A, e o CA elevado a alfa, a concentração de A elevado à ordem de reação. Quando a gente utilizar essa fórmula, a gente pode utilizar o método da diferencial. Bom, gente, continuando o raciocínio da Bianca, o método diferencial é o trabalho de outro grupo em outro seminário. Então, a gente vai focar mais no método do excesso. O método do excesso, ele é possível determinar a concentração entre o RA e a concentração de outros reagentes. Porém, essa reação vale para quando a reação for irreversível, quando os produtos
os reagentes A e B geram os produtos. A lei da velocidade para essa reação fica menos RA, que é a velocidade, é igual a KA, que é a constante, CA, a concentração de A elevado à ordem, que é alfa, e CB, concentração de B elevado a beta, que é a ordem do B. Onde alfa e beta são desconhecidas e a reação pode ser realizada primeiro com excesso de B, tal que o CB permanece praticamente constante durante todo o curso da reação. Pode passar, por favor. Aí fica menos RA, que é a velocidade, é igual K', que é a nova constante, que multiplica CA elevado a alfa. K', na verdade, é a outra concentração, Ka elevado vezes CB, a ordem beta. Por isso que, como disse no slide anterior, CB tem que ser igual a CB inicial, para que a gente possa fazer essa simplificação e deixar essa equação mais simples. Pode passar. Com a reação anterior, a gente consegue determinar o alfa. E depois, fazendo outras contas, usando outras fórmulas, com excesso de A, que a gente chega em outra lei da velocidade, que é escrita como menos RA, a velocidade, igual a K, duas linhas, vezes concentração de B, elevado à ordem, que é beta. Esse K, duas linhas, vem da onde? Que é o Ka vezes o Ca elevado a alfa. Por isso também que o Ka vezes a concentração de A inicial elevado a alfa tem que ser semelhante para essa simplificação poder dar certo. Pode passar. Após determinarmos as duas ordens alfa e beta, a constante Ka pode ser calculada a partir de outros valores medidos de RA, onde RA é a velocidade. E para usarmos essa equação também precisamos das concentrações de A e B. Então fica Ka é igual, que Ka é a constante, é igual a menos RA, que é a velocidade, dividido por Ca, concentração de A, elevado à sua ordem, que é alfa, que multiplica CB elevado a beta, que é a ordem desse reagente B. E recapitulando, por isso que tem algumas simplificações que a gente faz. Se você puder voltar um pouquinho os slides, Bianca. Mais um. Obrigado. Nesse primeiro, a gente usa o K', que a gente simplifica, que CB elevado a beta vezes Ka tem que ser igual ao Ka vezes CB inicial elevado a beta. Para essa simplificação dar certo, para a gente continuar os passos. Pode passar, por favor. E do mesmo jeito, falta um. E do mesmo jeito, a gente faz outra simplificação para achar o K duas linhas, onde o Ka vezes a concentração de A elevado a alfa, que é a sua ordem, tem que ser semelhante ou igual ao Ka vezes a concentração de A inicial elevado a alfa, que também é a sua ordem. Pode passar. E depois dessas simplificações, a gente consegue chegar na equação final, onde alfa e beta já estão determinadas, e a gente calcula o Ka, que é menos a velocidade, dividido por Ca elevado a alfa, que multiplica Cb elevado a beta. Que no caso as unidades são decímetro cúbico dividido por mol elevado a alfa, que é a ordem do reagente A, mais beta, a ordem do reagente B, menos 1 dividido por S.
E depois disso, a gente vê que tanto alfa quanto beta podem ser determinadas usando o método do excesso. Em conjunto com as análises que já foram citadas pelas outras meninas, em um reator em batelada, pode ser usado o método diferencial, que novamente não entraremos em detalhe, pois é o seminário de outro grupo. Bom, a gente decidimos resolver o exemplo 7.9 do livro Fugler, Cálculo de Reatores, o essencial da engenharia de reações químicas. Pode passar. Bom, o exercício 7.9, ele nos diz: os dados abaixo foram reportados para a decomposição em fase gasosa de éter etílico a 504 graus Celsius, em reator batelado. O volume constante, inicialmente apenas éter etílico, estava presente. E aqui ele nos dá a tabela dos gráficos. A tabela. O tempo em segundos e a pressão em milímetros de mercúrio. O tempo 390. Desculpa. 390 e 707, 1195, 3155 e o tempo tendendo ao infinito. A mesma coisa para a pressão. 408 milímetros de mercúrio, 488 milímetros de mercúrio, 562, 799 e 931, que é com o tempo tendendo ao infinito. E o exercício A nos pede que por que você acha que o valor da pressão total em T igual a zero não aparece na tabela? Você pode estimá-la. B, considerando que a reação de éter etílico formando CH4 mais hidrogênio mais monóxido de carbono é irreversível e ocorre até o consumo total do éter. Determine a ordem de reação e a constante de velocidade K. A C nos pede que condições experimentais você sugeriria se você fosse obter dados adicionais. A D, como os dados e a sua resposta mudaria se a reação fosse realizada em temperaturas maiores e em temperaturas menores. Pode passar. Bom, começando com o exercício A. Por que você acha que o valor da pressão total em T não aparece na tabela? Você pode estimá-lo? Então, para o T igual a zero, sabemos que há apenas éter etílico, que é o nosso reagente, e no final da reação, em T tendendo a infinito, não há mais o nosso reagente, visto que a proporção é de 1 para 3, ou seja, para cada mol de éter etílico consumido, produz-se 3 mols do gás, e assim a gente pode estimar, sim. Talvez não foi disponibilizado exatamente para isso, para poder nós mesmos estimar. Assim, para poder estimarmos, a gente usamos a proporção de 1 para 3. Assim, pressão tendendo ao infinito é igual pressão com o tempo tendendo ao infinito é igual a 3 pressão inicial, 3 vezes a pressão inicial. A pressão com o tempo tendendo ao infinito, a gente vimos que é 931 pelo usado da tabela, que é igual a 3 vezes pressão inicial. Assim, passando o 3 dividindo, a gente encontramos que pressão inicial é igualzinha a 310,333 milímetros de mercúrio. Pode passar. AB. Considerando que a reação
do éter etílico, formando CH4 mais H2 mais monóxido de carbono, é irreversível e ocorre até o consumo total do éter. Determine a ordem de reação e a constante de velocidade K. Bom, copiando a tabela atualizada com os dados da letra A, que nós encontramos no tempo zero, a pressão inicial de 312 milímetros de mercúrio, e transformando a temperatura de graus Celsius para Kelvin, como o reator é a volume constante, então T igual a 504 graus Celsius é igual a 504 mais 273,15, que é igual a aproximadamente 777 Kelvin. Desculpa. Os dados. Os dados a gente encontra que YA0 é igual a 1, E é igual a sigma vezes YA, que é igual a 2, sigma é igual a 3 menos 1, é igual a 2. Pode passar. Então, como o volume é constante, V inicial é igual a V final. Por se tratar de volume constante, podemos fazer V é igual a VO vezes pressão inicial sobre pressão final, vezes 1 mais E vezes X, que é igual a V final. Ou pressão é igual a pressão inicial vezes 1 mais E vezes X, em que T tende a infinito e X é igual a XA vezes F, que é igual a 1. O que nos dá uma equação diferencial. Suponhamos que a equação menos R é igual a KCA, ali faltou um menos, desculpa, e que a reação seja de primeira ordem. CA, que é a concentração, é igual à concentração inicial, 1 menos X, a volume constante. Então, CA dx dt é igual à constante de velocidade vezes a constante de concentração, 1 menos x. Então, em x igual a E menos PI e dPI, que é a pressão inicial. Pode passar. Portanto, dx dt é igual a 1 sobre EPI, pressão inicial, sobre a derivada da pressão com o tempo. Assim, simplificando a nossa equação, a gente encontramos que K é igual a 1 menos pressão inicial, pressão final, menos pressão inicial sobre E, pressão inicial, igual a K, rearranjando toda a equação, ou a derivada da pressão sobre o tempo é igual a K1 mais E vezes pressão inicial menos P, que é a pressão final. Usando o método da integração, nós resolvemos que a integral da pressão inicial até a pressão final é igual a constante de a integral da constante de velocidade do T inicial até o T final. Integrando, temos que ln de E sobre pressão inicial sobre 1 menos E, pressão inicial, menos P. Com o ln, a gente encontra ln de 624,936, pressão inicial, menos pressão inicial, que é igual a KT. Fazendo o gráfico com a diferenciação gráfica de ln de 624 sobre 936 menos P pelo tempo. Pode passar. O gráfico feito pelo Excel, primeiramente, eu resolvi o ln para todos os tempos dados na tabela e o tempo tendendo a infinito.
Aqui nós encontramos que o LN, o primeiro LN deu zero, juntamente com o tempo a zero. O segundo é 0,167, o terceiro 0,331, o quarto 0,512, o quinto 1,516 e o sexto, com o tempo tendendo a infinito, 4,827. Pode passar. Como vimos, o gráfico ele é linear, com a regressão, a gente conseguimos ver a regressão linear, confirmando a nossa suposição que a reação é de primeira ordem e que também, como mostrado pela equação da reta, no canto inferior superior direito, o gráfico tem inclinação de 0,005. Portanto, a velocidade da reação é igual a 0,005 concentração do reagente. Aqui está uma resposta do YouTube. Desculpa. Pode passar. C. Que condições experimentais você sugeriria se fosse você... Desculpa, estou meio tenso. Que condições experimentais você sugeriria se fosse você obter dados adicionais? Se fosse para você obter dados adicionais. Para obter mais dados, eu sugeriria a mudança das condições de volume, apesar da reação se dar a volume constante, operar em temperaturas maiores ou menores, e as concentrações, que as concentrações fossem mudadas. Assim, poderíamos fazer um gráfico da concentração sobre o tempo e ter mais dados experimentais, poder usar mais a computação gráfica, a diferenciação gráfica. Pode passar. Como os dados e a sua resposta mudariam se a reação fosse realizada em temperaturas maiores e em temperaturas menores? A constante de velocidade iria aumentar com o aumento da temperatura, resultando em um aumento mais rápido da pressão e menos tempo seria consumido para chegar ao final da reação. O mesmo valeria para temperaturas menores, sendo que a temperatura mais baixa, o tempo seria mais tardio. Pode passar. Então, nós usamos as referências bibliográficas, o livro do Skugler, Cálculo de Reatores, o Essencial da Engenharia das Reações Químicas, e Reator Batelado, disponível no site que está logo abaixo. Obrigado a todos. Gente, só um parênteses, a gente fez a apresentação e como a nossa parte ela é uma parte introdutória dos 3 métodos, que é o método da diferencial, da integral e o da regressão, o nosso exemplo, a gente utilizou um desses 3 métodos, porque a nossa apresentação é uma parte introdutória desses métodos. Então, na hora de resolver o exercício, eu até peço desculpa, porque aqui eu coloquei exemplo, mas era o exercício, seria o exemplo da nossa explicação, e é exercício, a gente teve que fazer utilizando um dos 3 métodos para poder resolver a questão. Então, é isso. Muito obrigado a todos que assistirem. Somos o grupo 3, que apresentamos todos os métodos, falamos um pouco sobre os reatores, principalmente em batelada, que é o que usamos no exemplo. E obrigado. Alguém que mais quer acrescentar mais alguma coisa?
Acho que só isso mesmo. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvidas, é só acessar o site do campus ou então mandar uma mensagem para a gente e a gente está à disposição para responder o que vocês precisarem.